Olá, bem-vindo a mais um episódio do Crialogando, um podcast oficial da SCB produzido pelo Numar. Hoje com mais um episódio especial. Hoje vamos falar sobre a pesquisa criacionista, em especial vamos trazer para vocês um testemunho muito especial. Mas lembre-se, se você curtir este episódio, não se esqueça de deixar os seus comentários na página do Numar no Instagram. Também compartilhe nas suas redes sociais. Siga também o Instagram da SCB. Eu sou o Christian Brito, sou sociólogo, professor universitário e diretor de ensino e extensão do Numar SCB. Estamos aqui hoje com a presença super especial do Danilo Oliveira. Tudo bem, Danilo? Opa, tudo bem? É um prazer estar aqui novamente, né? Isso. Nos podcasts. Em casa. Estamos em casa. Mas eu sou o Danilo, sou paleontólogo, professor universitário e presidente do Numar SCB. Hoje nós vamos bater um papo muito especial e eu queria que você falasse um pouco, Danilo, sobre, introduzindo, né, esse tema, né, esse testemunho seu na área de pesquisa criacionista, né, e gostaria que você falasse um pouco sobre você, sobre a sua formação, né, para que aqueles que nos ouvem possam te conhecer melhor. Joia, perfeito. Então, eu e minha família, na realidade, eu nasci e cresci em Jocum, que é uma organização missionária chamada Jovens com uma Missão. Aí fica abreviado Jocum. E nasci e cresci nesse contexto de missões, né? Meus pais, né, desde pequeno, tive a oportunidade, né, o privilégio de nascer em um lar cristão e crescer nesse meio. Então foi muito especial aprender bastante e entender de culturas diferentes, ter essas experiências assim. Quando eu estava por volta aí do ensino médio, eu realmente me posicionei com Deus. Eu tinha uns 14 anos, assim. E eu me posicionei mesmo com Deus e comecei a me aproximar, ter o meu relacionamento próprio com Deus, né? Eu já era cristão, né, desde pequeno. Uhum. Mas a gente sabe quando tem um diferencial de você realmente se aproximar, né, do Pai É e crescer verdade. em relacionamento com Ele. Então, quando eu tinha mais ou menos 14 anos, eu tomei essa decisão de, cara, radical, vou viver pra Jesus, é isso aí. E fui bem firme nisso. Aí eu senti mesmo Deus me chamando para essa área de criação, de criacionismo. E com 15 anos eu dei minha primeira palestra. Então dou até um salve para o Gustavo Nicolau, ali da Jocum de Maringá. O tempo que ele estava lá, ele me convidou um dia, ele sabia que eu estava estudando sobre essas coisas. E falou, poxa, Danilo, vai vir um pessoal de uma igreja aí, você não quer dar uma palestra sobre o tema? Aí eu falei, eu quero. Aí montei uns slides, na época eram uns slides feios pra caramba, era um fundo amarelo assim, só tinha umas coisas escritas. Eu montei um Aham, negócio todo na correria lá, mas dei a aham, palestra e, sabe, eu me vi fazendo isso, né, foi essa aham. questão de chamada a gente sente, né, e É verdade. e e ficou muito claro pra mim aquilo que Deus já estava fazendo e me orientando a fazer. O coração queima, né? A gente O sente, né? Você coração vai queima. falando, o coração queima. É, exatamente. E foi isso. Então eu peguei a paixão e também eu fico muito agradecido aos meus pais, né, o Wellington e Denise, que sempre investiram nessa área, né. Desde de Uhum. pequenos, eu gostava muito de dinossauro e ciência e tudo, e eles sempre investiram nisso. Compravam livros, compravam brinquedos temáticos, ou até, às vezes, saíam numa viagem e traziam uma pedrinha, uma rocha, assim, ou alguma coisa, uma rocha vulcânica e tal. Que Poxa, eu achava o legal. máximo. Então eles sempre investiram demais nisso e com certeza a gente vê os frutos, né. Mas Uhum. assim, comecei a dar minhas palestras aí com 15 anos e não parei mais, né, até hoje tenho dado essas palestras. Quando eu terminei o ensino médio, eu não fui direto para a universidade. Eu fiz um curso da Jocum, um curso básico de missões, chamado ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. Eu fiz Uhum. com a parte teórica na Suíça e a parte prática foi no Chile. Em 2010, quando teve o terremoto lá, teve no Haiti e um no Chile, Uhum. aí fizemos a Uhum. parte prática lá, auxiliando, né, o pessoal que foi afetado pelo terremoto. Uhum. No ano seguinte, ou quer dizer, desculpa, no mesmo ano, mas no semestre seguinte, eu fui para os Estados Unidos
estudar na Jackson Hole Bible College, que era como se fosse uma faculdade teológica, só que compacta, de 1 ano, né. Então era um curso de fundamentos bíblicos que eles tinham. E eu fiz esse curso durante 1 ano e, nossa, foi uma bênção mesmo, porque eles eram muito, muito firmes na palavra. Eu lembro do fundador daquela instituição sempre falar, ele falava: "Deixe que a palavra interprete a palavra". Ele já tinha Uhum. estudado teologia, né, tantos outros envolvidos ali. Grandes teólogos dos Estados Unidos iam dar aula lá, era muito jóia. E não só teólogos, mas a gente tinha até cientistas também que iam lá. Tivemos um astrofísico que foi dar aula pra gente. Ele deu aula Uhum. sobre pressuposições, né, como se fosse cosmovisões, e Olha também só. deu aula de astronomia. Então era uma coisa bem ampla, realmente trazendo esses fundamentos bíblicos. E, como o próprio nome diz, né, realmente foi um fundamento para mim, me ajudou muito nessa questão, mais teórica, tanto da palavra, quanto aplicando isso em relação à ciência também. Uhum. E quando eu voltei para o Brasil, eu comecei meu curso de ciências biológicas, aqui em Maringá, na Unicesumar, onde eu Uhum. trabalho hoje como professor, também assessoro relações internacionais. E, né, é um prazer estar trabalhando aqui e devolvendo um pouco daquilo que me deram, né, tanto É ensino e tudo verdade, mais. é. Aham. E então concluí a minha licenciatura e o bacharelado em ciências biológicas. Então essa, Uhum. né, depois eu fiz o meu mestrado, que eu acho que é o que a gente vai estar desenvolvendo um pouco mais aqui, mas essa Uhum. foi minha caminhada então, eh, até hoje em relação à formação. Uhum. Nossa, e interessante, ouvir, né, e como você colocou a importância dessa questão do fundamento, né. Uhum, Eu sou suspeito para falar, inclusive, porque eu também passei pela Jocum, né, eu passei pela Jocum, também fiz a minha ETED, né, a minha escola de discipulado, de treinamento e discipulado, antes de fazer a universidade. E foi como você falou, né, muito interessante essa questão da fundamentação, né, de você ter uma base antes de você iniciar os seus estudos, né, mais formais, né, hum. mais específicos na área do conhecimento, né. E como que foi para você, Danilo, assim, sair de um contexto, né, como você estava, né, tanto de Jocum quanto de uma escola em um contexto internacional, né, com uma base bíblica muito bem fundamentada, e depois fazer um curso de biologia, né, numa universidade aqui no Brasil. Como que foi essa experiência para você? Assim, você teve algum tipo de confronto ou descoberta? Como que foi esse processo, né, de caminhada, né? Olha, foi bem interessante na realidade, porque, aqui onde eu estudei, né, onde eu trabalho, não só Uhum. puxando a sardinha para a instituição, mas Aham. realmente, né, a glória a quem merece, mas é uma instituição, ela não é uma instituição propriamente dita cristã, né, Uhum. sim, né, uma instituição cristã, apesar dos donos serem cristãos, mas elas têm muitos valores e princípios, né, uma faculdade Uhum. uma universidade particular. E foi muito interessante que durante o meu curso de ciências biológicas, eu era abertamente criacionista. E eu não Uhum. tive problema nenhum com isso. Foi muito legal, Uhum. nem por parte de professores, nem por parte dos alunos, muito pelo contrário. Alguns até gostavam e achavam interessante, né, e até de vez em quando vinham conversar, mas assim, uma tranquilidade enorme. Então foi uma Uhum. transição, assim, bem interessante, digamos assim. Claro que Entendi. não é a mesma coisa, né, nós estamos tratando de, uma universidade onde, tanto para bem quanto para mal, o grande foco é o conhecimento, né. Uhum. E a gente sabe Uhum. como isso tem um potencial maravilhoso e também, muitas vezes, até destrutivo, né, quando a gente Sim. fala, em aspectos pessoais. Mas assim, foi uma transição até que bem tranquila. E enquanto eu estudava, claro que quando a gente está falando de ciências biológicas, é evolução na veia, né, teoria da evolução na veia, Aham. eh, tanto que tem uma frase bem famosa que muitos biólogos gostam, que é: "Nada na natureza faz sentido se não for a luz da evolução". Então Aham. assim, era o tempo todo nós estudávamos evolução. O que eu não tenho problema se tratando de uma área do conhecimento, né, faz Uhum. parte. Mas, assim,
era engraçado, porque eu tinha 2 situações. Teve uma vez ou outra que eu voltei pra casa, sabe, eu estacionava o carro, então foi realmente uma vez ou outra só, mas que eu parei e falei: "Cara, será que eu que sou o maluco, né? Será que" Aham, aham. tipo, a gente sabe, a gente já conhece tantos outros que têm a mesma linha de pensamento, você fala: "Mas será que não, eu devo estar insano, não é possível". Mas a maioria das vezes, assim, estrondosa, muito além do que essas poucas aí, a maioria das vezes eu voltava pra casa feliz e com ainda mais certeza e entendimento daquilo que eu já dessa linha de pensamento que eu já tinha, daquilo que eu já acreditava, e que Uhum, outros cientistas também acreditam. Então eu falei, né, em relação à criação, às origens, né, e nessa linha eu digo o criacionismo, né, uhum, a terra jovem e tudo mais, o criacionismo bíblico propriamente dito. uhum. E e foi muito interessante que daí eu voltava, até minha família achava engraçado que eu voltava da sala de aula toda alegre, falava: "Poxa, é isso mesmo, olha só que interessante, se a gente pensar assim, 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 na realidade é de outro jeito, tá-tá-tá, tá-tá-tá". Poxa, era muito jóia. Então Aham. foi bem legal, foi uma experiência muito boa, porque o ambiente era tranquilo, assim, na medida do possível. Claro que existem as dificuldades normais de você estar estudando com muitos ímpios, né, e numa universidade a gente entende como a coisa funciona, Uhum. apesar de ser um ambiente muito mais tranquilo. Eh, mas o que me ajudou e me preparou para o desafio que eu tinha para frente, que era o mestrado. Entendi. E daí quando o meu mestrado, na realidade, foi no exterior, foi na Universidade de Bristol, na Inglaterra, aí Uhum. lá o bicho ia pegar um pouco mais. Lá realmente Entendi. foi uma situação meio Daniel na cova dos leões. Uhum. E a questão, assim, de você partir para o mestrado, assim, você já foi com um projeto de pesquisa em vista? Você já saiu com algo bem estabelecido no sentido do que você queria pesquisar e como você queria pesquisar? Ou foi também algo que foi sendo construído, né, com o tempo? Como é que foi esse encontro, né, dos professores de lá com a sua Uhum, proposta, com a sua caminhada, joia. inclusive? Então, eu segui na área, quando fui fazer meu mestrado, foi no mestrado em paleobiologia. Então, assim, para ser paleontólogo de formação mesmo. Sempre gostei muito da área, então eu já tinha isso em vista. Antes de eu começar a universidade mesmo, eu eu comecei a planejar, falei: "Poxa", eu pensava em geologia, né, e tal, mas o meu grande objetivo era me tornar um paleontólogo. Então Uhum, existem 2 caminhos, ou você vai pela geologia, sendo um uhum, geólogo e se transforma em um paleontólogo, ou pela biologia. E claro, eu me uhum, encontrei dentro da biologia, foi muito bom, e segui então esse caminho para pós-graduação, né, no caso o mestrado. uhum, Lá eles funcionam um pouquinho diferente. Você não chega, você pode até levar um projeto, né, falar: "Olha, eu tenho essa área de pesquisa aqui que eu já estou mexendo, já tal, gostaria de continuar". Beleza, isso é possível, isso acontece. Mas boa parte do pessoal que entrava, eles não entravam porque tinham um projeto. O pessoal uhum. analisava mais o currículo deles, quem eles eram, cartas de Entendi, recomendação e tudo mais, e daí permitiam você entrar ou não, né, tinha essa avaliação. entendi, Aí entendi. eu fui aceito lá dentro e durante o processo, mais ou menos para o final do primeiro semestre, eu digo primeiro semestre porque na realidade foi de um ano, então o mestrado também foi um pouco mais curto, porque ele era Uhum, tempo integral, então era muito corrido, mas também entendi, dava para terminar, em vez de fazer, por exemplo, em 2 anos, né. entendi. E daí eles faziam tudo em um ano. Então no final do primeiro semestre, eles davam uma lista enorme, assim, de projetos, e daí a gente escolhia, fazia uma lista de top 6 projetos que a gente mais Aham, gostava. E eles tentavam alocar a gente naqueles que a gente mais preferia, né, na nossa primeira opção, segunda ou no máximo na aham. nossa terceira opção, né. Então foi assim. O que foi interessante que eu acabei me encontrando na minha área de pesquisa específica, que eu fui colocando os projetos que eu mais achava interessante e eu notei que os top 3 dos meus projetos Aham. eram na área de tafonomia. E a área de tafonomia é o estudo dos processos desde que uma criatura morre até ela Olha, se tornar um fóssil, né, e ser encontrada. E existem várias entendi. etapas ali, né, desde putrefação, mineralização, a fossilização, né, o Aham, soterramento, diagênese, tudo. Bastante coisa acontece. E quando eu olhei todos os projetos que os 3 primeiros que eu tinha colocado aham. eram nessa área. Eu falei: "Bem, então agora eu sou o cara da tafonomia, agora eu entendi". Entendi, aham.
E Rapaz, foi que assim, mas daí a interessante. gente a gente escolhia lá, conversava com os coordenadores, né, e os orientadores, para ver o que que eles, né, nos passavam, né, de ideias, como seria esse projeto, e daí a gente colocava as opções e eles alocavam a gente nos projetos que eles propuseram, né. A não Uhum, ser nos casos de um aluno ou outro que trouxe um projeto pronto. entendi. Isso E no e o caso do mestrado. Entendi. E o fato, assim, de você ter uma perspectiva criacionista, de terra jovem, os seus professores, isso fez alguma diferença para os seus professores? Ou esse tipo de ou essa situação, isso não era nem sequer comentado? Pelo próprio teor, Uhum, né, das disciplinas, né, porque no uhum, mestrado você acaba recebendo mais, né, do que propriamente compartilhando, né? Mas assim, houve uhum. alguma interação nesse sentido de você apresentar alguma ideia e receber algum comentário, Ok. talvez a favor ou contra? Como que foi esse Olha, processo? pra mim foi o seguinte, quando eu cheguei, eu sabia que eu estava indo pra na cova dos leões, né. E Uhum. que lá, na Inglaterra, como sendo uma das do início ali da paleontologia, também Aham. da teoria da evolução e tudo mais, e muito forte na questão de ateísmo, seria muito pesado o ambiente, tanto para um cristão quanto Entendi. para um criacionista. Mas eu fui tranquilo, entendendo que Deus estava me guiando lá, eu tinha palavras claras de que Deus queria que eu estivesse lá, então fui Uhum. tranquilamente. E quando eu cheguei lá, eu eu sentei e fui orar, falei: "Deus, daqui uns dias vai começar as aulas, vai começar o curso, como que você quer que seja o meu posicionamento?". Porque durante a Uhum. minha faculdade, eu tinha um entendimento claro que eu podia ser aberto em relação ao criacionismo. E eu falei: Uhum. "Mas vai que Deus quer algo diferente aqui, né, eu não Entendi. sei. Às vezes eu vou sair fazendo um negócio e Deus não queria, e eu acabo sofrendo mais do que precisava, né". Entendi. Aham. E É uma daí eu questão de falei sabedoria, né, né, sim, de sim, saber como agir segundo a vontade dele mesmo, né. claro, entender os momentos, né. Uhum. E o que aconteceu? Aí eu peguei e fui meditar e Deus me trouxe aquela palavra, de Josué, quando eles chegam em Jericó, e eles vão marchar em volta de Jericó, Uhum. e eles marcham por alguns dias, e daí no último dia eles gritam, isso eles marchavam em silêncio, né, e depois no último dia eles tocaram as trombetas, gritaram, tal, e as muralhas caíram. Uhum. E ficou muito claro para mim que existem momentos de você gritar, tocar trombeta, anunciar para os Uhum. 4 cantos da terra e para todo mundo, que, né, que a sua visão e tal. Mas tem momentos que é hora de marchar em silêncio, né. Uhum. Uhum. E para mim ficou muito claro, eu entendi muito claro de Deus que aquele era um desses momentos. Eu deveria marchar, mas marchar em silêncio. E, claro, que se alguém em algum momento me perguntasse: "Ah, você é criacionista?", com certeza eu falaria, né, Entendi. não Uhum. ia mentir nesse sentido, claro que não, né. Uhum. Mas eu era abertamente cristão, todos eles sabiam que eu eram cristãos, que meus pais Uhum. eram cristãos e missionários, que eu tinha feito curso teológico, alguns que eram mais próximos de mim sabiam disso também, e tal. Inclusive tive um momento de um conhecido meu falar: "Nossa, então você estudou esses negócios de criação e evolução, né, lá?". Falei: "Estudei", foi muito interessante analisar essas e ponderar esses Uhum. pontos de vista e tudo, e deles: "Poxa, que legal". Então nesse sentido foi assim. Mas foi muito interessante essa questão de eu não me posicionar, tão abertamente, assim. Claro que com alguns outros amigos cristãos, de grupos de cristãos, eu falava que eu era criacionista, né, então nesse ambiente era um pouquinho mais tranquilo, Uhum. mas Mais dentro da pessoal também, né, claro, das mais pessoal, amizades e íntimo. tudo. A gente tá falando Sim, ali de corpo de Cristo, né. claro, claro. Mas dentro de uma sala de aula, em um laboratório, é um ambiente um pouco diferente. Não que nós não devemos Aham, falar disso, mas Deus tinha orientado algo diferente. E por entendi. quê? Ficou claro para mim, quando a gente estava em sala de aula, porque se os professores e meus colegas soubessem que eu era criacionista, eles não teriam tanta abertura para falar dos problemas que a teoria da evolução tem. Então, Olha quando eu estava só. lá dentro, eles eram um livro aberto. Então era Aham, muito interessante, porque eles não tinham freio nenhum de apresentar os problemas teóricos. Porque quando a gente aham. estuda numa sala de aula, é claro que o professor vai te passar uma visão bonita da coisa. Isso em Isso. qualquer área, né? É? Não Uhum. só em relação à evolução, em relação a tudo. Mas a gente sabe que não é bem assim,
né? Uhum. Não é bem assim mesmo. E daí, em relação à evolução, eu já tinha entendimento de muitas dessas coisas, mas ouvir da boca dos cientistas que produzem os maiores artigos na área de Uhum. paleontologia, que são referências mundiais, né? Porque alguns ali realmente eu pegava vários artigos que meus amigos me mandavam Uhum. ou coisas sobre paleontologia, eu encontrava o nome do meu orientador ou do meu Uhum. co-orientador, de um professor meu, de um colega meu. Era a galera que produzia essa coisa, era assim, das maiores instituições em relação à paleontologia no mundo. Então, Entendi. assim, era o suprassumo. Eu falei, cara, eu tô ouvindo da boca desses caras, né, dos Uhum. pequeninos, como diz a palavra, né? Entendi, Então, assim, eles entendi. estavam entregando de bandeja essas verdades para que Uhum. eu tivesse aquela certeza daquilo que eu já acreditava. Então era muito interessante. E daí me ajudava a ponderar também a questão da evolução, porque eu não quero ser ignorante, né, e questionar a Claro, claro. evolução como se fosse por birra, né, isso é ridículo, né. Sim, claro, Mas claro. observar e de um ponto de vista técnico, ter essas certezas. E eu tinha o meu posicionamento, eu já tinha um entendimento da área, mas ouvir deles foi muito interessante. Então eles eram Uhum. totalmente abertos. E foi muito legal porque eu lembro que até esses dias minha mãe até comentou e me lembrou de uma situação em que eu estava em sala de aula e eu voltei para casa, eu falei: "Nossa mãe, hoje", foi uma aula um pouquinho diferente, mas eu falei: "Hoje eu vi mais fé nessa sala de aula do que num culto de uma igreja". Olha Porque fo só. e não foi por questão minha, é porque o professor, durante a aula, ele estava falando sobre a evolução, não lembro se eram de mamíferos ou alguns grupos de criaturas, né, de répteis, aves, sei lá. Mas estava falando dessas transições ou macroevolução, e daí falava, 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 e daí ele chegava: "Olha, mas nós não temos essa evidência aqui, né, que é necessária para você afirmar que eles eram conectados ou que houve uma linha evolutiva". E falava: Mas nós não temos isso aqui, mas a gente precisa acreditar que aconteceu para que a gente possa continuar conversando". Isso nessas Entendi, palavras. Então ele fala, entendi. daí depois passava alguns minutos, ele falava: "Olha, mas isso aqui nós não temos. Mas a gente, né, não vai conseguir continuar na nossa linha de pensamento se a gente não aceitar que foi assim. Então temos que Uhum. aceitar". E próxima questão. Aí continuava e de novo, foi tipo, no mínimo umas 3 vezes que ele falou que nós precisávamos acreditar, pois havia Uhum. ausência de evidências. E Entendi. foi fenomenal, porque é totalmente contra a onda que é colocada de que existem evidências saindo da terra, sabe, Aham. brotando, jorrando. E não é a Aham. realidade. Porque assim, Entendi. é muito comum eles pegarem uma evidência e falar: "Olha, temos a grande evidência aqui, olha isso", pá, daí você fala: "Meu Deus, olha esse bicho, olha essa Aham. evidência", seja lá o que for. Aí você vai pegar, às vezes, o artigo original, você lê, não tem nada a ver com aquilo que foi, às vezes, super interpretado por outros cientistas ou Entendi. pelo próprio cientista que está escrevendo, que ele pega uma pequena evidência e floreia, né, e escreve muito. Aham. E então, assim, era muito interessante ir na raiz do problema ali. E eles eram extremamente abertos em relação a isso. Vou dar Entendi. alguns outros exemplos que eu achei interessante quando a gente estava lá. Legal, legal. Porque daí como eu falei, eu tinha essa abertura de estar no meio deles, né, Uhum. e eles não iam me questionar em nada. Claro que se eles soubessem que eu era criacionista, eu ia ser o saco de pancada a todo momento, né. Então eles, né, Uhum. tanto que alguns professores criticavam criacionismo ou design inteligente, outras linhas de pensamento, não necessariamente evolucionistas, e faziam às vezes até chacota, não tanto, mas de vez em quando um Entendi. ou outro fazia. Uhum. Mas eu lembro que o meu co-orientador, na realidade, ele fez uma descoberta, ele escavou um fóssil, na Groenlândia. Ele faz expedições para lá de tempo em tempo, pra recolher alguns fósseis da época do Cambriano, né, datado do período Cambriano. Uhum. E ele escavava lá, e ele encontrou uma espécie nova, bem diferente. E daí ele quis publicar, mas os colegas dele meio que não queriam que ele publicasse. Por quê? Porque ia bagunçar a árvore filogenética que ele e os outros tinham desenvolvido. Olha Do só. desenvolvimento e evolução da vida. Aham. Porque assim, essas árvores filogenéticas, elas não são absolutas. Na realidade, para quem às vezes não sabe, eles colocam assim, eles pegam algumas características de animais e grupos de animais que eles querem conectar evolutivamente, Uhum. colocam esses dados em um computador e deixam o computador rodando, às vezes por dias, semanas ou até meses, dependendo da quantidade de dados. E ele cria centenas de milhares de árvores e tenta identificar quais são as mais, vamos colocar assim, adequadas, né? Entendi. São Parcimônia, sei lá. modelos gerados
Por, por por, computador, por algoritmos, por né? algoritmos, Então você exatamente. tem, na verdade, uma abordagem probabilística ali, né? Exato, aham. E então realmente, é tudo por uma probabilidade, o que seria Uhum. mais adequado, o que conecta melhor ali, o que mais faz sentido. Tanto que tudo varia grotescamente dependendo do tipo de análise que você faz e dos dados que você escolhe ou não colocar ali. Então muda completamente a árvore. Tanto que Sim. eles brigavam, tinham colegas ali que tinham mó rixa entre si ou rixa com outras universidades, por causa que a minha árvore filogenética é melhor que a sua, a minha Olha interpretação de o só. como analisar essa árvore filogenética é melhor do que a sua. Então, Entendi. era tudo uma batalha de orgulho. E eles não queriam que o cara publicasse uma espécie nova de criatura lá, porque ia bagunçar a árvore filogenética deles, eles iam ter que refazer o papel. Entendi. Então, assim, esse papo de que, é pela ciência, meu amigo, não é. Tem Aham. 90% orgulho envolvido aí. Então, Sim. é até triste, né, a gente identificar isso. Uhum. Nesse mesmo grupo, ou um grupo próximo ali de pesquisadores, a gente se encontrava semanalmente para discutir e falar das pesquisas. E eu lembro que uma situação, a gente passou acho que quase uma hora os dois caras, um orientador e um outro estudante, estava fazendo o doutorado dele, desenhando uma criatura hipotética que era necessário a gente encontrar algo desse tipo para poder criar a linhagem evolutiva, principalmente mais antiga, né, da origem da vida. Uhum. E eles desenhavam, falavam do plano corpóreo e tal, e tal, e tal. E eu falei, cara, que exercício em futilidade. Assim, eu entendo o princípio que eles queriam fazer ali, né, de Uhum. tentar identificar qual era a possibilidade evolutiva de uma criatura, mas a gente não tinha evidência nenhuma de que essa criatura Olha só. existiu. Não tinha um dedinho, nada, nada, nada. Olha E só. a gente gastando um tempo enorme discutindo uma criatura que não existe ou que a gente não tem ideia se existiu ou não. Uhum. Simplesmente porque ela precisava existir para aquela teoria ou para aquela ideia que ele tinha Para pudesse se fazer a sustentar. conexão, né, para Isso, para conectar que dentro do isso modelo, né. dentro do modelo, para que aquele modelo dele se sustentasse, essa criatura precisava ter existido. Então eles começaram a Uhum. criar uma criatura. Eu falei, gente, que parece brincadeira de criança, né? Inventando bicho, coisa Uhum. assim. Falei, eu entendo o princípio que eles querem fazer aqui, mas é um desespero, né, de uma cosmovisão tentando ser sustentada. É, Uhum. então, assim, tinha muito disso, né? Outra coisa que aconteceu, puxando aqui mais um exemplo, né? Eu lembro que a gente tinha que fazer uma apresentação, como se fosse uma apresentação de congresso, montar um banner, sabe? Uhum, E uhum. Um painel, né. defender, um painel e defender Uhum. uma ideia. Beleza, cada um montou o seu. Não precisava ser uma ideia revolucionária nem nada disso, você precisava pegar Aham. uns trabalhos lá e falar uma ideia, apresentar algo. Era um exercício praticamente. Então a gente fez isso e daí os pesquisadores, né, ali da universidade iam analisar as nossas apresentações, os nossos artigos, criticar e tudo mais. E ali no meio, como eu falei, como tinha uma universidade muito forte na área, tinha alguns dos maiores paleontólogos do mundo. Então a galera estava tremendo, né, quando foi Imagino. fazer essas apresentações. E outra, o problema é que a gente às vezes está escrevendo esses artigos e a gente descobre que esses caras foram que escreveram esses artigos há poucos anos ou há décadas, mas foram eles. Aí você fica suando frio, né? Você vai Mas comentar o trabalho com o autor, né. com o autor, você fala, meu Deus, eu vou questionar esse cara. A galera ficava Aham. toda assim, né? Mas foi interessante que eu fiz um trabalho sobre uma criatura chamada Tiktaalik. Para quem quiser, podem pesquisar, é Taalik, Tiktaalik, que é um peixe que era considerado um elo perdido entre peixes e anfíbios, né. E o meu trabalho era basicamente juntando informações ali, mostrando que não, que na realidade as estruturas ósseas dele não estavam mostrando que ele estava em transição para viver na terra, que as nadadeiras dele não estavam levando a isso, né, muito pelo Uhum. contrário. E eu mostrei, peguei os artigos originais, a descrição do animal, e fui mostrando o porquê e mostrando que já existiam pegadas de animais terrestres que eram consideradas muito mais antigas do que esse fóssil do Tiktaalik. Olha só. Ou seja, que teriam evoluído, né, segundo a teoria da evolução, mostrando que os animais terrestres já teriam evoluído muito antes do que os animais de transição, né, que estavam Entendi. evoluindo para a Terra. Ou seja, já existiam esses caras lá atrás, né, Uhum. supostamente milhões e milhões de anos antes.
E daí eu coloquei isso lá. E o interessante é que todos eles concordavam. Aí eu Uhum. falava, olha só, eu não preciso vir aqui, a gente tá falando aqui de pesquisa criacionista, mas isso não necessariamente é uma pesquisa criacionista, e nem o que eu fiz também necessariamente é, ou Aham. em parte não é, mas a gente faz uma pesquisa legítima, e olha que interessante, por trazer ciência, nenhum questionou o que estava escrito lá. Na verdade, Uhum. concordaram, acharam interessante e falavam, então você está propondo que o Tiktaalik, que ele não é um dos. Eu tô colocando elo perdido porque é o termo comum, né? Um elo Uhum. perdido, então ele é só mais um braço aí da árvore filogenética, só um peixe a mais. Falei, sim, deles, interessante, deve ser isso mesmo. E beleza, Olha segue o só. jogo. Então, assim, agora, se eu falasse que eu estou questionando, tal, mas sou criacionista, pronto, acabou. Eles não iam ouvir nenhuma evidência apresentada Sim, sim, que estava sim. sendo ali. Por quê? É muito mais uma batalha de cosmovisões do que uma batalha por evidências. Porque tanto um criacionista Entendi. quanto um evolucionista, ambos têm as mesmas evidências, mas as Uhum, uhum, interpretações são diferentes. uhum, E eu lembro, por último aqui, só um outro exemplo, que daí o cara do lado, ele estava fazendo um trabalho sobre penas em dinossauros grandes, como uhum, Tiranossauro Rex e etc. O que na minha visão, né, ou qualquer paleontólogo na realidade, a gente sabe que nós encontramos algumas evidências, poucas, né, mas algumas evidências de penas em dinossauros, mas dinossauros pequenos, algumas espécies bem menores. uhum, Então não temos quase nada de evidências em outras espécies, como dinossauros maiores, uhum, terápodes grandes como, né, sei lá, um Velociraptor, um Tiranossauro Rex, etc. uhum. Só que os cientistas, né, alguns colocam penas em todos eles. Parece uma Entendi. galinha. E daí, o que perde toda a graça do dinossauro. Aham. Mas tudo bem. Aí eu falei, cara, eu nunca vi evidência disso que eles estão colocando e dizendo que tem, porque não sei o quê. Eu nunca encontrei. E muito pelo contrário, já encontraram evidência de escamas de Tiranossauro Rex, sem nenhuma evidência de inserção de penas. Mas daí a Uhum. justificativa é que, não, é que nessa parte é uma parte que não tinha penas. Era em Entendi. outras partes que tinham penas. Você fala, entendi, olha só. Que coincidência, né? Mas assim, aí eu falei, não é possível. Agora eu vou ouvir de um cara que era super nerd na área, estudando Uhum, isso, e uhum. de um dos maiores paleontólogos do mundo que estava lá, que era um dos nossos professores. Eu falei, cara, não é possível que eu não vou aprender agora. Aí eu Entendi. parei o que eu tava fazendo e fiquei assistindo eles. Falei, olha, agora eu vou aprender sobre pena de dinossauro em dinossauro grande, cara. Agora Aham, vai. Aí eles aham. começaram a falar. Aí, aí o professor virou para o aluno e falou: olha, e quais as evidências concretas que nós temos de que esses animais tinham penas? Aí o aluno virou para ele e falou: nós não temos. Aí ele disse: exatamente, com um sorriso no rosto. Eu falei: Olha quê? só, Aí, olha nós só. não temos. Então, como que nós sabemos que esses dinossauros tinham penas? Aí eles falaram: porque na árvore filogenética, isso, eles estão conectados assim, assim, assim. Que daí é toda aquela conta, né, Entendi, matemática. Não entendi. que a matemática feita é errada, ela está certa, né? Entendo, A entendo. matemática, Aham. mas não era baseado numa evidência concreta, mas numa interpretação de uma simulação do que poderia Uhum. ser baseado em dados que você selecionou, já Entendi. escolheu para colocar, e alguns já fazem com uma certa intenção de encontrar uma certa ligação. Então, assim, eu falei: Uhum. "Caraca, impressionante". E isso eu lembro de pegar livros infantis aí de dinossauros ou até de adultos mesmo, Aham. e cara, um Tiranossauro Rex ter pena era um fato absoluto, mesmo nós tendo zero evidências disso. Então Olha fica muito só. claro para mim que não era uma batalha de evidências, é uma Entendi. batalha de cosmovisões. E pensando aqui, né, Danilo, isso tudo que você tá colocando e tudo, porque eu vejo assim, né, a ciência, ela é muito complexa. Eu sempre me Uhum, lembro de uma frase do Blaise Pascal, sabe? Inclusive faz parte até de uma crítica que ele estava fazendo ao método, não apenas de Descartes, né, mas de toda uhum, uma escola de pensamento da época, que era a ideia de você. A segunda regra do método de Descartes, né, de você reduzir aquilo que você está estudando, né, e reduzir ao máximo o seu objeto de estudo, isolar para que você possa conhecer, né, e aí você uhum. vai agregando conhecimento, que naquele contexto, para Descartes, fazia muito sentido,
porque ele era matemático, ele era geômetra. Então, na matemática faz todo sentido você isolar uma big equação e Uhum. reduzindo pequenas partes e tudo se encaixa, mas isso não dá para você aplicar isso em todas as áreas da vida, e era o que Pascal Exato. estava falando. Ele falava assim: olha, se eu olho para as estrelas, né, Uhum. quão profunda é essa realidade? E se eu olho para dentro das células, da mesma forma, como é profunda essa realidade? Então, como que você consegue compreender uma coisa sem a outra, né? Ele falava: como que eu posso compreender o todo sem a parte e a parte sem o todo? O que eu quero dizer com isso? A ciência, para mim, ela envolve uma rede de interrelações, de interpretações tão complexa, que se você muda um pequeno elemento ali da sua rede de interpretação, cara, você pode mudar tudo. Você pode chegar a uma conclusão muito diferente. Uhum. E assim, pela forma como a ciência ela se constrói, né? Porque a gente não dá conta de saber tudo. Não, é Então a gente impossível, né? sempre parte da premissa de que alguma pesquisa falou isso, então tá certo, tá falado, então o Uhum. outro falou isso, depois outro aquilo. Você vai construindo uma rede de conhecimento e aí você vai desenvolver um trabalho numa pequena parte lá na frente. Uhum. Mas acaba que em alguns momentos, né, é como se fosse um castelo de cartas, né? Porque se a ideia Exato. lá atrás ruim, o edifício cai, né? Exato. E Uhum. faz sentido isso que eu estou falando? Você percebe isso na pesquisa dentro da paleontologia também, dentro da própria biologia? Totalmente, totalmente. Tanto que uma das minhas pesquisas, a pesquisa que eu fiz aqui, Uhum. a gente pode falar já já sobre isso, Legal, era legal. exatamente tocando em um dos, assim, um dos pilares, da teoria da evolução e da geologia e paleontologia, que é o Uhum. uniformitarismo, que prega que todos os processos geológicos e também a deposição de fósseis aconteceu de um modo gradativo, assim como acontece hoje. Tem até uma frase que Uhum. relacionam a isso, né, ao atualismo e tal, que diz que o presente é a chave para o passado. Ou Uhum. seja, do mesmo jeito que por exemplo, um rio leva um pouquinho de sedimento e deposita um pouco de sedimento lá na foz do rio, gradativamente, grãozinho por grãozinho, isso teria Uhum. acontecido durante milhões e milhões de anos para gerar uma grande diferença, Entendi. né? Então esse é o uniformitarismo. Então os animais foram morrendo no decorrer de milhões e milhões de anos e gradativamente sendo depositados, se fossilizando no decorrer de muito tempo e tudo mais. E esse é um dos pilares, né, tanto dos estudos geológicos quanto paleontológicos no sentido evolutivo. Uhum. Mas eu, como criacionista bíblico, eu já via diferente. Eu já tenho uma linha que o pessoal chama de catastrofismo. E Uhum. daí as coisas teriam acontecido, né, a formação da boa parte das formações geológicas e também a deposição de fósseis teria acontecido durante um grande evento, que seria o dilúvio, ou o dilúvio de Gênesis. O Uhum. catastrofismo não engloba só o dilúvio de Gênesis, ele pode ser inúmeros dilúvios, né? É só um termo que quer dizer que não foi processos lentos que aconteceram, mas sim eventos rápidos e intensos que transformam o meio, né, as camadas geológicas, Entendi. depositam, né, esse sedimento para formar as camadas sedimentares, depositam grandes quantidades de animais e plantas, etc. Que Mas você tudo poder rápido que e você não lento. poderia que você poderia aplicar inclusive nos dias atuais, né? A gente pode pegar o exemplo aí do Monte Santa Helena nos Estados Exato. Unidos, né? Uhum, De processos realmente catastróficos, né? uhum. Inclusive em termos de sociedade, com grandes impactos, né? Pessoas saindo, abandonando as suas casas e toda uma região sendo destruída, ilhas, Uhum. né, surgindo em alto mar, a gente vê. Né, por causa de um vulcão. Uhum, Imagina se a gente está tratando de dezenas ou até centenas, sim, né, e tanta transformação que pode acontecer, não só de vulcões, mas movimentos de placas tectônicas, uma grande inundação, uma chuva de poucas horas em uma cidade pode causar catástrofes enormes, né? uhum, Imagina, a gente sabe, né, grandes alagamentos, deslizamentos, etc. sim, sim, Imagina isso em uma escala global. Então a gente está aham, falando de uma catástrofe gigantesca. E o dilúvio descrito em Gênesis, a gente tem uma visão um pouco mais assim. Então essa era a minha linha de pensamento, diferente dos meus orientadores, que tinham uma linha de pensamento uniformitarista, né, ou evolucionista. E foi assim, então, com essa mentalidade, que a gente entrou aí para fazer as pesquisas.
Legal. Fala um pouco então pra gente sobre a sua pesquisa, a dissertação, né, e o modo como você aplicou esse princípio, né, do catastrofismo Joia. como uma lente, né, para você Uhum, interpretar as evidências que você encontrou, né, que você trabalhou com joia. elas. Uhum. A primeira coisa é que, na realidade, os fósseis, se a gente está falando em fósseis, os fósseis, os próprios cientistas lá diziam que os fósseis nem deveriam existir. Porque fósseis já são uma exceção à regra. Porque e a formação deles, eles na realidade não se formam em condições normais, como a gente vê aqui na natureza ao redor. Na realidade, a Entendo. fossilização é algo extremamente difícil, extremamente raro, que acontece embaixo Uhum, de condições muito específicas. E uhum, um desses fatores é a presença de água, né, para fazer a troca ali de minerais entre o organismo e o sedimento que está em volta, né? Porque daí troca, tanto que o fóssil, ele não é mais, por exemplo, um osso de algum animal. Ele já virou um mineral, né? Ele é uhum, totalmente mineralizado ali. uhum. Só que, muitas vezes nós encontramos fósseis de tecido mole preservado. E o que que é esse tecido mole? Seria tipo pele, músculos, intestino, coisas que são cartilagens, né? Que são moles Uhum. e muitas vezes foram preservadas. Eu não estou dizendo preservado no sentido de ainda estar fresco, tipo encontrar um bife ali, né, ou algo do tipo. Não, isso pode até acontecer, existem alguns casos disso também, o que é muito interessante, mas, o que eu digo é um fóssil, já virou rocha, né, já Uhum, mineralizou. Então o músculo está todo mineralizado, virou uma rocha ali, uhum. assim como os ossos e tudo mais. Agora, essas estruturas, elas apodrecem muito rápido. Né, elas não duram muito tempo. Né, as escamas ali, por exemplo, de um peixe, né, estamos falando ali dos músculos e tudo mais, como no araripe, né, a gente encontra aqui no nordeste do Brasil, muitos desses peixes têm ali, você encontra até, se você olhar com uma microscópio eletrônico, você consegue até ver as fibras musculares de tão bem preservado que esses fósseis estão. E as Olha fibras só. musculares, novamente, mineralizadas, já viraram rocha ali, Aham, fóssil. aham. E a gente encontra essas fibras. Então, como que isso aconteceu? O processo de putrefação ali não foi rápido o suficiente para apodrecer essa criatura antes dela mineralizar e depois fossilizar? Como é que isso acontece? Porque na natureza, se a gente não deixa um bicho para morrer assim, cara, poucos dias ele já tá num Sim, estado sim. terrível. E a gente às vezes olha para algumas dessas criaturas dos fósseis e eles estão impecáveis. E a gente fala, o que que aconteceu? E daí, essa é a grande questionamento. E daí, o que acontece? Dentro da tafonomia, né, que é o campo de estudo, a gente tenta estudar essas etapas de como essas coisas aconteceram. E o que eu fui estudar era como que acontece a mineralização, ou no caso, a fosfatização, que é um tipo de mineralização, de tecido mole. Como é que músculos ou intestinos e estruturas assim começam a mineralizar, que é um primeiro passo, não é fossilização ainda, mas Uhum, começam a mineralizar para que sejam preservadas por mais tempo, para que não apodreçam, rapidamente. entendi. E daí Então os você outros trabalhou você trabalhou especificamente, então, com esse ponto-chave, que é a questão, né, desses tecidos moles, então, isso. né, Uhum. A e pri e como seria esse processo de fossilização deles, no caso, né? Isso, precisamente. Uhum, uhum, Eh, não necessariamente a fossilização, porque ela é uma outra etapa ainda, mas é o que uhum, eles chamam de mineralização, que é uhum. uma primeira etapa de preservação ali desses músculos, ou Certo. seja o que for, né, partes moles. Depois ela fossiliza, há uma troca com o sedimento e tudo mais ali de minerais. Nesse caso, pode ser da mineralização, pode ser depositado por micro-organismos e etcétera, né. Uhum, Mas aí isso que a gente queria analisar, porque existem já alguns estudos indicando isso, mas nunca foi realizado um experimento um pouco mais próximo da realidade. Por exemplo, lá em Bristol, acho que por volta dos anos 90, se não me engano, foi realizado um experimento de tafonomia semelhante a outros experimentos que se faziam, que era assim, eles colocaram no caso um camarão dentro de um tanque de água, morto já o camarão, e deixavam apodrecer. De tempo em tempo eles olhavam e descreviam como que estava aí a putrefação dele. Tinha alguns minerais misturados ali, né, ou sais misturados ali na água, mas era isso. Isso não é um uma
uma situação normal na natureza, onde um bicho vai ficar boiando bonitinho na água, intocado. Não, tem Uhum. movimento na água, tem animais que são carniceiros que vão comer ele lá. Então, não replica a natureza. E uma das características que a gente precisa é que esse animal seja soterrado rapidamente, porque senão ele fica exposto ao ambiente. Sim, Só faz que na sentido. natureza, a Uhum. gente não encontra a quantidade de sedimento que vem e soterra um animal ou vários animais rapidamente. Já é Uhum. um indício de uma situação diferenciada, uma catástrofe. Entendi. Aí eles interpretam que foi um deslizamento de terra específico que aconteceu e enterrou esses animais e viraram fósseis. Mas aí a gente começa a observar, dentro com um olhar mais da tafonomia, a gente começa a observar que esses animais que morreram em situações meio catastróficas não são uma exceção à regra. Eles são a regra em si. Porque Olha daí a gente só. começa a ver que vários animais morreram se afogando, morreram em trabalho de parto, morreram comendo um ao outro, Uhum. né? Várias coisas assim, enquanto caminhavam. Não é uma situação normal de morte. Enquanto brigavam Uhum. um com o outro. É sempre algo diferente. E daí a gente começou a falar, então, olha, tem alguma coisa diferente acontecendo aí. Na visão deles, são só coisas pontuais. Mas quando a Uhum. gente olha que praticamente todos os fósseis são essas questões pontuais, a gente tem uma Uhum. regra, não tem uma exceção. E a Isso faz regra é sentido. a necessidade de um evento diferenciado, uma catástrofe, e não o dia a dia natural, o uniformitarismo que determinou ali a formação desses fósseis. O que é muito Uhum. interessante. Claro que eles não consideram o dilúvio. Eles só tentam interpretar que são, né, momentos diferentes ali de um deslizamento ou algum acontecimento diferenciado. De Uhum. qualquer modo, agora voltando em relação à pesquisa, era isso que eles queriam trabalhar, né, o que a gente queria trabalhar. E daí, vamos lá, vamos recriar então, porque hoje nós temos mais tecnologia do que lá atrás. Então vamos recriar aqui um experimento mais próximo. E o que a gente fez? A gente pegou um pote, e daí para fazer um teste, a gente queria rodar um teste antes de fazer o experimento propriamente dito. A gente pegou uma sardinha, né, já morta, Uhum. uma sardinha, colocamos dentro de um sedimento específico que a gente utilizou, para tentar simular esse soterramento rápido, né? Porque é necessário também e também vai que esses minerais ajudam no processo, tudo isso era Uhum. importante. Rodamos um primeiro teste só para escanear, porque daí a gente pegaria e o que a gente ia fazer? Colocamos esse bicho lá dentro, fechamos, vedamos o pote, e daí a gente ia analisar, deixar passar alguns dias, e depois a gente escaneava num num aparelho de tomografia, que é Olha. tipo aquele que a gente utiliza em hospital, mas não é o mesmo. Ele é uma Uhum. caixa grandona, a gente colocaria ele lá dentro, e daí ele escaneia e faz tipo um raio-x em 3D pra gente. A gente Uhum. pode colocar no computador e criar modelos 3D e identificar. E o que Olha que acontece? legal. Como é tipo um raio-x, Uhum. as partes que estão mineralizadas, por exemplo, o osso ali da sardinha, elas iam ficar bem claras, né? Igual um Sim, raio-x. sim. E as Uhum. partes de tecido mole ficam escuras. Fácil da gente diferenciar. E o Uhum. sedimento também, né? Ia ficar claro. Só Uhum. que se alguma parte do animal estivesse mineralizando, a gente ia poder ver, porque tá, né, Exatamente. cheio de mineral. Então ia brilhar ali no nosso modelo Uhum. 3D, né? No scanner. E daí a gente fez isso. Colocou lá, vimos a máquina estava funcionando. E daí a gente foi rodar um segundo teste que a gente queria ver se dava algum resultado, para ver se essa Uhum. pesquisa poderia realmente ir para frente. E daí o pessoal estava meio tenso, porque nunca tinha sido feito uma coisa do tipo. Era o Uhum. primeiro experimento onde realmente a gente estava testando em umas condições um pouco mais ideais ali para a formação ali de mineralização e tal. Uhum. Diferente de outros testes que só deixavam o bicho solto ali apodrecendo, ali não, a gente estava fechando, não precisava ficar tirando ele nem nada, a gente escaneava. Poxa, era show de bola. Tinha tudo para dar certo, mas depende das condições. Aí, beleza, fizemos algumas condições específicas, colocamos lá. Passaram-se alguns dias, e no meio tempo, eu estava sempre orando para Deus dar alguma luz. Inclusive minha família também orava junto, minha mãe também. A gente conversava bastante, lia, né, lia o texto do dilúvio para ver se tinha alguma característica que a gente podia simular lá também. Uhum. E eu lembro que o dia antes de ver o experimento para escanear e ver se esse teste deu certo, Uhum. eu lembro que eu orei e falei: "Deus, traz uma luz, né, me orienta, se tem alguma coisa que o Senhor quer
que a gente veja amanhã, mostra. Mostra pra gente. Porque, humanamente falando, a gente é cego, né? E a gente pode Uhum. perder completamente aquilo que o Senhor pode estar querendo mostrar. Então nos Entendi. mostra, né? Traz luz aí na escuridão. Beleza, orei isso e fui dormir. Eh, Deitei e eu tive um sonho muito doido aquela noite. Eu não sou muito de sonhar e lembrar, é bem raro, Uhum. mas eu tive um sonho bem doido. E eu lembro que eu sonhei o seguinte, eu lembro que eu olhava pra frente e eu via o rosto, assim, do meu orientador, que não é cristão nem nada, mas ali no sonho ele parecia uma figura de autoridade, né. Uhum. E daí, como também na universidade ele era, né. E daí eu olhei pra ele e ele falava assim pra mim, ele falava: "Olha, você não vai encontrar as coisas do jeito que você espera". O que nós esperávamos ali? A gente esperava, eu e todos os outros pesquisadores que estavam envolvidos, eles estavam esperando a gente encontrar alguma mineralização perto da cabeça, talvez, Uhum. eh, no intestino, né, alguma coisa do tipo, talvez perto das escamas em volta do peixe. Isso era o que a gente esperava. E daí a gente estava com isso em mente e no sonho falava: "Você não vai encontrar as coisas do jeito que você tá esperando". Aí eu lembro de pensar no sonho e falar: mas como que eu vou encontrar?". E daí, na hora, me veio uma imagem como se fosse aquela tomografia em 3D, Uhum. e Uhum. eu via a espinha do peixe, né, a coluna vertebral dele ali, virando, e eu via uma estrutura que partia dessa coluna, perto da coluna, e se expandia como se fosse uma nuvem. Era bem engraçado, bem estranho. E era em preto e branco, igual como eu via no equipamento. E ela se expandia ali ao redor, perto, no interior do peixe, como se fosse uma nuvem, uma estrutura meio estranha. Aí eu acordei de manhã e falei: "Caraca, realmente não tem nada a ver com o que a gente tá esperando. Isso aqui a gente nunca imaginou". Mas tá bom, falei: "Deus, eu não sei se esse sonho é seu, não sei se é só uma loucura minha, eu vou pegar e vou guardar comigo", né. Eu lembro até de Maria, né, quando tá falando ali em relação a Jesus, disse que ela ouvia Isso. tudo o que estava acontecendo e guardava em seu coração, né. É, E exatamente. e eu fiz isso, eu falei: "Tá bom Deus, eu vou guardar, se for algo do Senhor, o Senhor vai confirmar, né. Se não for, se é só uma loucura minha, tudo bem, eu esqueço e deixo. Mas vamos lá". Guardei isso no meu coração e fui para o laboratório. Cheguei lá, eles estavam muito animados, né, porque quem sabe seria um breakthrough, né, que é uma novidade, assim, dentro da ciência, e a gente: "Vamos lá, vamos testar, vamos tal". Colocamos o equipamento, ele ficava uma meia hora, 40 minutos ou até uma hora rodando, e depois a gente tirou e os resultados começaram a sair na tela do computador. A pesquisa era minha, mas na hora tinham 3, pesquisadores ali comigo, eles pularam pra cima do computador e começaram a mexer nos Aham. resultados ali, nas imagens em 3D e tal. Eu não tinha problema, né, claro, eles conhecem até os Uhum. programas bem melhor do que eu, Uhum. mas eles estavam em cima e eu falei: "Caraca, eles realmente estão animados com o resultado disso aqui, né". Aham. E estavam lá procurando, 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 e a gente olhando, olhando, olhando e nada, e nada, e nada, e nada. E a gente realmente não encontrava nada daquilo que a gente estava esperando, e a gente ficou um tempão olhando. E depois de um tempo eu via que um já começou a desistir, levantou, o outro ficou meio assim também e tal. Mas antes, assim, só para dar um contexto, toda vez, não só essa Uhum. vez, mas todas as outras que eu ia trabalhar no laboratório, seja fazendo experimento, seja mexendo no computador, a impressão que eu tinha, porque eu sempre orava bastante antes de ir, a impressão que eu tinha é que Deus estava andando atrás de mim, sabe, de braço cruzado, só olhando o que eu estava fazendo, e de vez em quando ele vinha e sussurrava alguma coisa aleatória, específica sobre o experimento. Tipo assim, tô lá mexendo, não tô conseguindo alguma coisa, aí às vezes me vinha na cabeça, né, tipo: "Ah, mas e aquilo lá?". Aí eu Uhum. falava: "Como assim aquilo lá? Deixa eu ver. Nossa, nunca pensei nisso, que estranho, não tem nada a ver, deixa eu fazer isso aqui". E dava certo. Eu falei: "Poxa, nossa, da onde que veio isso, né?". Então Uhum. a impressão clara que Uhum. eu tinha é como se Deus estivesse ali. Então era até reconfortante, né, Entendi. pensar assim. Aham. E a Claro. sensação que eu estava tendo lá também era essa, que Deus estava atrás de nós, só vendo tudo que estava acontecendo, andando ali no laboratório também. E uma hora ele fala assim: "Danilo, e o rabo do peixe?". Aí eu falei: "Caraca, a gente não tá olhando para o rabo do peixe mesmo. E Uhum. vamos olhar". Aí eu falei: "Pessoal, e o rabo do peixe? A cauda, né?". Falando rabo aqui é o termo comum, né. "Mas e a Uhum. cauda?". Aí eles: "É, tá, a gente já vê, já vê". E não viram, né. Depois de novo: "Pessoal, e a cauda?". "Ah, tá", não viram. Depois eu ainda falei mais uma vez. Aí também meio que ignoraram, tal. E quando acabou eu falei: "Pessoal, eu posso
posso mexer no computador? Eles, claro, fica à vontade. Aí eu peguei, fui lá, saí daquela região do corpo ali, né, da Uhum. barriga, cabeça, onde a gente estava procurando aquilo que a gente esperava, e fui pra cauda. E comecei a escanear aquela parte lá. De repente, pimba, encontramos basicamente aquilo que eu tinha visto no sonho, que era uma estrutura que parecia uma nuvem branca, assim, Olha e na só, realidade era um bloco de músculo que já estava começando a se mineralizar. olha Aí, só. cara, os olhos deles se arregalaram, os cientistas ficaram malucos lá, meus colegas, pesquisadores, porque eles nunca imaginaram alguma coisa assim. Aham. E foi, nossa, foi, eles ficaram doidos, ficaram: "Caraca, como assim?" e tal, e ficaram felizes, porque deu resultado e deu certo. Uhum. Então foi bem interessante essa primeira etapa, nem é a pesquisa ainda, né, é a primeira etapa, Olha só, eh, já dando um teste, dando resultados, então ficou muito promissor. E eles ficaram bem entendi. animados, por causa disso. Mas foi Uhum. interessante, né, porque se a gente não ti se eu não tivesse ali com Deus, orando, buscando orientação e tudo mais, eu podia ser igual a eles, ter um monte de pós-doutorado, um monte de artigo publicado na Nature, o que para eles era uma quarta-feira, assim, publicar na Nature, era normal, Uhum, eram uhum, grandes cientistas mesmo, e perderem totalmente a visão, né. Podia ter tudo isso, e mesmo uhum. assim perder totalmente a visão daquilo que realmente importava naquela pesquisa. E passar em branco uma grande descoberta que, Entendi. né, por busca nossa como seres humanos, às vezes a gente pode perder. O que eu fico, encantado, assim, maravilhado, assim, com Deus, sabe, é que em todo momento a revelação dele pode estar presente. Uhum, E algo assim, eu vejo que nós, né, seres humanos, a gente, por consequência da própria queda, a gente tem dificuldades, né, e a própria cosmovisão que a gente, na qual a gente se insere de um modo geral, né, de modo geral que eu digo assim, essa separação entre sagrado e secular, entre fé e uhum, razão, a gente sabe que isso é uma separação fictícia, mas querendo ou não, isso faz parte do tempo que a gente vive, então, de sim. certo modo, está na nossa estrutura cognitiva, né? É E cultural, né. exato, exatamente. E você colocando aí, poxa, a todo momento você estava utilizando a tua razão, estava utilizando Uhum, método, estava utilizando equipamentos, estava fundamentando-se teoricamente, mas a revelação ela não só pode, como deve, ela uhum, estava presente. Cara, eu fico impressionado com isso, porque uma coisa que eu sempre tive vontade, assim, é até uma coisa que eu confesso, né? Eu, como sociólogo, né, eu não tenho acesso até mesmo, assim, eu não tenho subsídios para entrar num laboratório desse, como você entrou, e trabalhar com um equipamento desse, e ser capaz de ler essas informações, né? uhum, Eu consigo comparar artigos, consigo aplicar a ciência da modo que eu aprendi no sentido crítico, né, de ler e sim. falar: "Poxa, mas aqui tem coisa, aqui pode ter mais, aqui está faltando". Mas, cara, você entrou no laboratório, né, e viu essas coisas acontecendo, né, e você vivenciou isso, né, de Jesus ali, cara, olha para isso, e esse detalhe, né, que foi uma coisa que para mim na sociologia sempre foi muito importante, eu até falei Sim. isso já com várias pessoas, né, cara, eu cheguei eu vivi uma situação em que o professor ele ficou com muita raiva da turma, era uma aula que a gente tinha à tarde, a nossa sala era muito quente, os alunos dormiam na sala. E ele Uhum, ficou muito nervoso, não era o meu caso, eu estava lá assistindo, mas todo mundo levou, né, por uhum. causa de 3 ou 4, a sala inteira levou. E ele falou que ele ia reprovar todo mundo naquela turma. E eu não podia ser reprovado porque eu era bolsista, sabe? Hum, E eu fui orar, falei: "Deus, me ajuda para essa prova, me ajuda". E eu lembro de Deus falando comigo: "Faz um resumo". E eu fiz o resumo, falei: "Não, beleza, agora eu tô com o resumo na mão", aí eu senti Deus falando: "Não, faz um resumo do resumo". Daí eu uhum, diminuí mais ainda, peguei um outro papel, coloquei os pontos, assim, uhum, falei: "Senhor, é isso que o senhor queria, tal", e aí eu entendi: "Não, eu quero o resumo do resumo". Daí eu coloquei os tópicos, fiz gráficos e tudo. Cara, o professor pediu datas, nomes, número de uhum. página na prova. Se eu não tivesse feito Que aquilo, eu nunca loucura. passaria. E Uhum. depois que eu fiz o resumo todo, Deus ainda falou: memoriza.
Uhum. Eu fui um dos únicos da turma inteira que passou. Nossa. E assim, eu tô dando, né, esse exemplo porque, Uhum. assim, é isso que você falou, né, você, poxa, não é só possível, mas é totalmente, necessário, é viável você Uhum. estar com Deus no processo da pesquisa. Isso não anula a Totalmente. razão, isso não Uhum. não nos deixa, o cara, parece que o cara que quando ele é cristão, ele não consegue fazer ciência direito. Não, isso não existe, isso é um mito, né. Uhum. E esse relato que você colocou aí mostra perfeitamente. Mas me conta mais, eu estou curioso aqui Uhum. para saber. E o restante, né, que você falou que esse foi apenas o O começo, né, do teste é. processo. Aham. E o restante, assim, como é que foi o desenrolar dessas conclusões? Ok. Beleza, então a gente pegou e para fazer o experimento final, que era o oficial mesmo, né, a gente fez alguns pequenos ajustes, mas o princípio era o mesmo. A gente ia colocar um Uhum, bicho dentro ali, morto já, dentro do sedimento, colocar algumas outros complementos ali, variáveis dentro do sedimento, que a gente acreditaria que poderia afetar, né, ou melhor, ou ajudar nesse processo de mineralização, e fazer algumas réplicas ali e observar a variação entre elas, né. E daí a gente fez algumas coisas assim, e daí os meus, orientadores falaram: "Danilo, a pesquisa é sua, é você que vai determinar as variáveis. Existem muitas coisas que a gente pode testar aqui, mas é você que vai determinar". Tipo assim, umas 2 variáveis que a gente ia colocar lá, e daí em um dos potes ia ter essas 2 variáveis junto no sedimento, né, os compostos ali. Em um outro pote só ia ter uma, e no outro pote só ia ter outra, e um pote sem nada, só o sedimento e tal. Porque daí que era o controle, né, a gente daí ia comparar todos esses. E daí, o que a gente estava testando é qual desses é melhor ou ajuda mais no processo de mineralização. Ou uhum. se os dois, né? E existem, como eu falei, já existem vários estudos e livros que falam de coisas que auxiliariam nisso. Mas a gente nunca conseguiu fazer um teste propriamente dito tão, assim, mais robusto, né? Que realmente mostrasse esse processo acontecendo e a gente vê a mineralização. Como a gente Entendi. viu ali na sardinha, né? Lá no peixe. Então, por isso eles estavam muito animados, porque a gente só tinha experimentos antes que tinham sinais de talvez uma mineralização, mas nada extremamente conclusivo assim, e era observado a olho nu, né, porque você não tinha equipamentos e coisas assim. Então era muito complicado. Se você toca num bicho que está em putrefação, ele já vai se desmontar inteiro, né. Então era Sim, muito sim. difícil, ia ter que tirar foto e tal. Bem complicado. Mas de qualquer modo ali a gente ia estar realmente chegando bem próximo disso, identificando essa mineralização. Aí eles falaram: "Danilo, é contigo. Você que vai escolher". Aí eu falei: "Caraca, pronto, a bomba tá na minha mão". Aí eu já tinha a bagagem toda teórica, né, de tudo que eu já tinha estudado, os artigos, tudo que eles me passaram, as possibilidades aí de variáveis que a gente podia incluir. Mas eu falei: "Deus, no fim das contas, você me orientou antes, você tem me orientado no decorrer de tudo aqui, é você que vai me orientar nesse próximo passo, né. Uhum. E então me ajuda". E daí eu voltei pra Bíblia, né, e orando, eu falei: "Deus, eu acredito mesmo eh, que aconteceu o dilúvio como o Senhor coloca, a Bíblia deixa isso muito claro, não só no texto de Gênesis, mas em outros textos. Uhum. Eh, eu já tenho observado através das evidências científicas de que sim, aconteceu algo catastrófico, e se foi realmente esse dilúvio, Deus, eu sei que a Bíblia não é um livro de ciências, mas ela pode ela na verdade não só pode, mas ela contém os direcionamentos para todas as áreas, né". Uhum. E eu falei: "Mas Deus, se tem alguma dica que me ajuda aqui na minha pesquisa", porque com certeza não ia ter meu experimento descrito aqui, né, na Bíblia. "Mas se tem alguma coisa, Deus", eu lembro de orar assim: "Se tem alguma coisa, me mostra". Aí eu abri ali em Gênesis 7, que começa a descrever o dilúvio e tudo mais, e fui lendo, fui lendo, fui lendo, procurando, sabe, alguma coisa ali que pudesse me ajudar e me orientar em relação ao experimento. Porque se eu estou tentando simular uma situação parecida com o dilúvio, nenhum lugar melhor do que buscar na fonte as É. características desse dilúvio. Uhum. Eu falei: "Deus, não tem tudo aqui, né, todos os detalhes, mas se tem alguma coisa, me mostra". E eu lembro que eu estava lendo aqui, e eu vou até ler um trecho para vocês que estão ouvindo, Uhum. que foi uma parte que me chamou muita atenção. E dizia assim, quando fala que encheram as águas e tudo mais, cobriram os mais altos montes, e diz: "Pereceu toda a carne que se movia sobre a terra,
tanto de ave como de animais domésticos e animais selváticos, e todos os enxames de criaturas que povoam a terra, e todo homem, tudo o que tinha fôlego de vida nas suas narinas, tudo o que havia na terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres vivos, todos os seres que havia sobre a face da terra. O homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E daí eu achei interessante, porque quando você está lendo, às vezes a gente está meditando, talvez você já tenha tido essa experiência, ou quem está ouvindo também, parece que às vezes quando Deus quer falar alguma coisa, parece que o versículo pula, É, né? é verdade. Principalmente se Deus está querendo corrigir a gente, é um tapa na cara, né? O versículo É, vem e pá, é, bate na gente, né? Nesse é caso não era verdade. isso, mas o, Ele todo, marca, né, ele salta e ele marca, marca, né, ele te salta, chama. e eu tava lendo lá e de repente as palavras apareciam assim, e pereceu toda a carne, daí pum, parecia que saía em tudo em maiúsculo, assim, a palavra toda, toda, aí todo ser vivo, tudo que tinha fôlego, tudo e tal, em várias condições, todos que estavam embaixo do céu, tudo que estava na superfície da terra, tudo. Aí eu falei, tudo, cara, realmente tudo que estava, né? E eu falei, ok, se todos morreram, muitos deles. Aí eu comecei a fazer a minha interpretação lógica, assim, baseada no Uhum, conhecimento que eu tinha. Eu falei, então tá bom, vou pegar esse fato que a Bíblia está me trazendo e vou utilizar o meu conhecimento baseado nisso aqui. Então, eu estou me uhum, baseando na palavra e aplicando o conhecimento em relação a isso. Falei, então se eles morreram, muitos deles morreram juntos. Ok. Se muitos deles morreram juntos, realmente a gente encontra às vezes sítios paleontológicos de preservação excepcional e nesses locais, geralmente os animais morreram todos juntos. Ok. Então várias espécies diferentes. Tá, então uhum, se eles morreram todos juntos, significa que eles vão apodrecer bastante, né? Começar o processo, não apodrecer bastante, mas começar o processo de putrefação juntos. E se eles uhum. começam juntos, aumenta a quantidade de bactérias ali no sedimento e aumenta a quantidade de fosfato, que é quando você começa a degradar ali os músculos, também vai sendo liberado as próprias bactérias e tal, elas Olha vão, só. né, e tal. Aí eu Uhum, fiz essa conexão, eu falei, ok, então eu vou incluir no meu experimento bactérias e fosfato. Essas duas coisas que eu vou colocar. uhum, Beleza, terminei. Falei, obrigado, Deus, valeu, tá decidido. Aí foi legal, eu peguei, poxa, me baseei na palavra e me baseei aqui nesse conhecimento, né? uhum, Joia. Voltei no outro dia para a reunião, falei, pessoal, bactérias e fosfato. São essas duas coisas que nós vamos colocar no sedimento. Todos concordaram. Falaram, beleza, ok, perfeito. Vamos uhum. lá. Dessa vez a gente usou um camarão, o que foi legal porque a gente poderia comparar com uns experimentos que tinham sido feitos lá, sei lá, nos anos 90 e tal. Uhum, E tal. Pegamos um camarão, os camarões, né? Colocamos nos potinhos e colocamos ali as variáveis. Um tinha um, outro tinha outro tinha os dois, né? As duas uhum, variáveis, bactéria e fosfato, e no outro não tinha nada. Beleza. Escaneamos o primeiro dia para comparar e uhum. depois passavam-se alguns dias e a gente ia escaneando. E foi muito interessante, dando assim um resumo geral, que os melhores resultados ou os grandes resultados foram naquele experimento que tinham essas duas variáveis, o fosfato Uhum. no sedimento e as bactérias, levando a entender claramente, falou, poxa, o dilúvio ali novamente, a Bíblia descrevendo esse evento, estava certa sobre esse acontecimento. Foram as Olha só. melhores condições para essa preservação. E daí, claro que eu não falei isso para meus orientadores, senão eles iam pular 3 metros de altura, iam me chutar lá daquele laboratório, Uhum. mas foi o que deu resultado. E um grande resultado, porque depois a gente olhou e conseguiu observar que os músculos estavam sendo preservados no formato original deles, ou bem próximo do formato original, ou seja, Olha estava sendo só. tão rápido, em questão de 18, 19 dias, 20 dias foi quando a gente escaneou, né, 20, 21, ou Uhum. seja, então em menos tempo já estava sendo preservado, ou seja, nem deu tempo de apodrecer o suficiente para deformar aquele músculo e tudo mais, ele foi Entendi. preservado rapidamente, mostrando que esses processos não necessariamente são lentos, mas são rápidos e necessita de Uhum. soterramento rápido, né, criaturas morrendo ali juntas e tudo mais. Então muito interessante. Isso para preservação de tecido mole. E então foi bem legal. E daí a gente teve esse resultado muito, interessante. E claro, eles também ficaram super animados e tal com o experimento e com esses resultados também.
E daí, voltando àquilo que a gente falou, né? Realmente Uhum. apontava muito para uma coisa mais catastrófica do que uma coisa gradativa e uniforme, como prega a teoria da evolução e o uniformitarismo. Entendi. E é engraçado porque todos os cientistas lá concordavam com essas condições, concordavam com esses fatos. Que sim, precisa ser soterrado rápido, sim, não é um processo tão lento assim, não é, sabe? Concordavam com tudo isso, tudo que eu estava falando aqui, eles concordam. Mas por causa de uma cosmovisão diferente, eles não conseguem admitir e ir para o cerne da questão, para o tendão de Aquiles, que é o uniformitarismo. Fala, cara, não foi lento e gradativo, foi Entendi. rápido e foi intenso. O que todos os fósseis, e eles já estavam vendo isso, que boa parte dos fósseis já estavam apontando para essa direção. E aqueles que não apontam para essa direção, supostamente, é só uma questão de dar uma pesquisadinha um pouco mais, pimba, a gente descobre que era isso. Quer ver? Vou dar um exemplo interessante. Uhum. Aqui na região, perto de Maringá, em uma cidade chamada Cruzeiro do Oeste, encontraram ossos de pterossauros, né, que eram répteis voadores. E encontraram vários pedacinhos quebrados, é tudo misturado. Parece que colocou no liquidificador assim, uns 15 pterossauros, bateu e Olha jogou só, lá na terra, os ossos tudo quebrados, misturados. Você não olha olha e vê, só. é um pterossauro completo. Não, é tudo Entendi, misturado. entendi. Isso não é um cenário normal na natureza. Animais não Uhum, morrem assim. uhum. Primeira coisa, foi uma surpresa porque aquela região era considerada um deserto. Olha Né, só. antigamente, né, diziam que era um deserto e que não tinha vida lá. De repente encontram dezenas e dezenas e dezenas de pterossauros. Ou Uhum. seja, não tem que ter só pterossauro, tem que ter plantas, tem que ter outros animais, Exato. já Todo um já muda. ecossistema, né, Um necessário ecossistema, para. né. Aham. Claro, mesmo se for um deserto, existe, Uhum, né, outras uhum. criaturas. E daí encontraram também um dinossauro recentemente, né, há alguns anos, e também um outro réptil que parece uma iguaninha, um lagartinho assim, e tal. Beleza. Então a primeira coisa, era um deserto, não tinha, não tinha animais, agora tem. Ok. Outra coisa, morreram todos juntos, misturados, batidos, moídos. Para um deserto, o que que aconteceu nesse deserto para você moer todas essas criaturas e enterrar Aham. todas elas juntas, assim, coladas e misturadas? Alguma coisa bizarra aconteceu. Primeiro que para Uhum. fossilização você precisa de água. No deserto a gente não tem muito disso. Só que Uhum. é tão interessante que depois, como eu falei, às vezes os fósseis podem não necessariamente pura e simplesmente o pessoal interpretar que aponta para isso, mas com um pouquinho mais de pesquisa, eles já mostraram, estudaram aí a parte geológica, as rochas, e Uhum. identificaram a direção onde a água estava correndo durante o processo de deposição desses fósseis e daquele sedimento. Olha que interessante. Ou seja, Aham. era um deserto e não tinha nada. Agora, de repente, agora tem animais e vários animais, e também tem água suficiente para você soterrar esses animais, carregar Uhum. todos esses ossos, todos esses animais moídos, misturados e soterrar eles todos juntos. Água suficiente para fazer isso, inclusive a gente consegue determinar até a direção que a água estava correndo. Olha só, Então, uma novamente, hidrodinâmica, o né. que seria uma exceção à regra, a gente já começa a observar que é a regra em si. Porque você fala, não, é que era um oásis específico, um rio específico. Não, não. Entendi, Mas isso em entendi. todo lugar? Todo lugar é uma exceção? Não, na realidade, essa é a regra científica. Estamos observando padrões e os padrões mostram isso. Então, Uhum. assim, foi muito interessante. E o que para mim fica claro é que nós, como cristãos, eu não falo isso só pela minha experiência, mas porque boa parte dos cristãos, dos cientistas que fundaram a ciência moderna, eles eram cristãos. Uhum. E assim, Uhum. cristãos mesmo, né? E muitos deles eram até Sim, teólogos e tudo. sim. E até alguns cientistas que talvez vocês conheçam os nomes e acham que não eram cristãos, eles eram. E é É, muito legal é identificar verdade. isso. O que para mim fica muito claro é que nós, como cristãos, nós temos a chave para a verdadeira ciência. Está na nossa mão. Uhum. Nós temos Uhum. acesso ao Senhor da verdade. E como a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então, Uhum. no sentido assim, não profetizar de você falar algo que vai acontecer, não é Entendo, isso. A entendo. profecia não se resume a isso. Profecia é você dizer algo que vem de Deus, né? Uhum, uhum, Por exemplo, quando eu estava fazendo experimento, tinha coisas ali que eu conhecia. Falei, uhum, realmente, soterrar junto vai ajudar. Fosfato talvez ajude, né? uhum, Bactérias talvez ajudem, nananana. Ok, isso a gente conhecia. Mas saber que a gente não ia encontrar as coisas do jeito que a gente esperava, não vinha de mim, vinha de uhum, Deus. Ou identificar que a gente tinha que olhar uma parte e não outra, não vem de mim, mas vem de Deus. uhum, Ou, né, quando escolher as melhores opções ali de variáveis.
para o experimento, não vinha simplesmente de mim. Vinha em parte o que eu conhecia. Mas em parte era o que vinha de Deus, o que a palavra dele disse e orientava. Então, em parte Uhum. conhecemos e parte profetizamos. Nós temos o pai de toda a ciência do nosso lado. É Por que nós, verdade. como cristãos, não aproveitamos isso? Né? Se a gente pega um ímpio, né, que era a maioria de todos que estavam pesquisando lá, que inclusive às vezes faziam chacota de Deus e tudo, eles não têm acesso à verdadeira sabedoria. E quando a gente lê a sabedoria na Bíblia, ela tem vários pilares, inclusive acho que são 7 pilares, né, da sabedoria, Uhum, Provérbios uhum, traz, e um deles é o conhecimento. Um pilar. uhum, Então imagina, eles se sentem os PH deuses lá, o máximo, a última bolacha do pacote, por uhum. terem conhecimento. E claro que não é conhecimento puro e simplesmente, é um conhecimento Sim, já todo diluído e misturado com cosmovisões e tudo mais. sim, sim. Mas mesmo tendo muito conhecimento, ela não é nada se não é uma sabedoria completa. E a gente sabe que o princípio da sabedoria, o que que é? É o temor do Senhor. É o temor do Senhor. O ímpio não tem isso, mas É o cristão verdade. tem. É o temor do Senhor, exatamente. E se nós não dependemos desse Senhor, desse relacionamento íntimo com Deus, até para não é só para coisas morais, é para questões Uhum, uhum, práticas do seu dia a dia, do seu trabalho, né, e da sua pesquisa que seja, né? Se a gente não uhum. depende desse relacionamento e não depende da palavra, no que nós estamos nos sustentando? É verdade, concordo contigo. Eu vejo que há uma às vezes eu vejo um tipo de abordagem, né, porque a gente sabe que Deus ele se revela tanto na sua escritura, quanto por meio da criação, né, Romanos fala isso, né, Deus se revelou por meio das coisas criadas, né, Sim, aham. a gente consegue perceber alguns atributos dele. Mas aí é preciso tomar muito cuidado, né, porque essa realidade criada, ela foi corrompida pelo pecado. Então a gente estuda uma realidade, primeiro, anormal, né? Uhum, Você não vai encontrar a realidade perfeita como ela era na criação, no princípio de tudo, né? Pelo uhum. menos eu creio, né, dessa Sim, forma, sim. né? E o outro ponto importante é que a gente não pode cair no erro, eu acredito, de, não, então Deus se revela na criação, então tudo bem, eu posso usar minha razão aqui, beleza, vou lá na criação, pronto, tá lá, eu vou entender as coisas Uhum, como elas são. Não. As coisas criadas, elas passam por um filtro interpretativo, a gente aham, interpreta as coisas. Claro, uhum, evidência é evidência, mas o que isso significa, como isso é explicado, em qual modelo heurístico eu incluo isso. sim. Então tem uma série de elementos aí, e eu gosto muito do teu testemunho por isso, porque ele mostra que do início ao fim a revelação ela deve estar presente. Uhum, Né? O fato de não, a criação é de Deus, eu posso. Não, beleza, agora eu não preciso da Bíblia, eu vou usar a minha razão, a lógica, o método científico puro, e uhum, vou lá. Poxa, mas não existe nem método científico puro, porque você tem métodos, você tem uhum, teorias, você tem experimentos diversos, vários, uhum. você tem variáveis, né? Então é muita complexidade envolvida, Exato. né? E a questão é que ali, tanto eu quanto os outros pesquisadores, ímpios que fossem, nós estávamos utilizando ciência. Sim. Todos nós fazemos ciência, inclusive concordávamos uns com os outros na Uhum. metodologia e nos processos. A questão é que No eles mesmo estavam lugar, usando os mesmos equipamentos, né? tudo, mesma coisa, com o mesmo conhecimento ali, a mesma linha de pensamento. Até nisso a gente concordava, né? O que a gente ia fazer, os fatores e tudo mais. Estava Uhum. todo mundo de acordo, né? Tava beleza. Mas a diferença é que eles estavam baseados em uma cosmovisão evolucionista ou até humanista, né? E outra, como você falou, a natureza caiu, né? Houve a queda, não só a natureza, nós caímos. Na verdade, foi por Exato. causa de nós, né? É, Então, até exatamente. a nossa linha de pensamento e processos, eu digo até como cristãos, Uhum. ela é corrompida. Por Sim, isso nós sim. precisamos de uma dependência muito grande do Senhor. E como eu disse, não é só em questões espirituais ou em questões Uhum. morais. Isso é importante? É claro que é importante. Você vai fazer um Uhum. experimento científico sobre questões morais? Você não pode, porque isso aí é muito além da ciência. Mas Uhum. como a gente não consegue depender só do nosso conhecimento, como a gente viu no próprio experimento, os cientistas estavam perdendo completamente a possibilidade de entender a verdade, porque se baseavam só no seu conhecimento e na razão e no processo científico, o que era bom
mas não era suficiente, a gente perde. A gente fica longe da verdade, né? E não só isso, né? Eles tinham as evidências já e concordavam com as evidências, todos nós concordávamos, mas a linha de pensamento deles também era distorcida. É Então, assim, verdade. a gente tem tudo. A gente tem tudo. A única coisa que nós, como cristãos, em vez de buscarmos essa restauração, a renovação da nossa mente e Uhum. dependemos da palavra, que, como diz lá em Timóteo, ela é inspirada por Deus e boa para ensino, para repreensão, para tudo, né? Começa a falar uma lista de Uhum. coisas. Uhum. Em vez de nós utilizarmos, a gente fica setorizando, quase que essa dicotomia ilusória aí de sagrado e profano, eu não digo de Exato, exato. correto, de pecado, e não é isso. O É puro e dizer impuro que. são coisas que a É, gente prevalece. O pecado uhum, gera morte, a já é morte obediência gera acabou. vida. Isso Exato, é uma coisa. esse é um Mas ponto não uma final. dicotomia de, não, aqui, né, da igreja, santidade, Bíblia, é isso aí. Sim, Mas quando eu sim. pisar lá fora no meu trabalho, quando eu pisar lá fora na minha universidade, quando eu pisar lá fora na minha pesquisa, essa Bíblia já não tem voz aqui. Uhum. Não Uhum. é isso que eu quero dizer. Ela pode até ter voz, mas é que ela não quer falar sobre questões científicas. Quem disse? É o Sim, próprio sim. criador de tudo isso que escreveu, É né? verdade. Que inspirou tudo isso. É o próprio criador que está descrevendo do começo ao fim todos os acontecimentos. Uhum. Então, se ele nos dá um manual de vida, de transformar sociedades inteiras, mas ele esqueceu de nos dar a base de algo científico, né, ou de bases científicas, de orientações e de como ter um relacionamento com ele para que a gente tenha essas orientações. Uhum. Poxa, perdemos tudo. É Para que a verdade. gente está dependendo da palavra? Por que a gente é cristão no fim das contas? É, Rasga a Bíblia e vai embora. é Porque isso assim, mesmo. não há necessidade da gente ficar buscando a Bíblia se ela não vai preencher todas as áreas e todos os aspectos da nossa vida e da sociedade. Como é que nós esperamos transformar uma sociedade se nem nós dependemos dessa palavra? Se nem nós Uhum. buscamos essa palavra? É Se nem nós verdade. confiamos nessa palavra? Sim, sim. Porque daí a gente depende muito mais de conhecimentos humanos e não estou dizendo científicos, estou dizendo as interpretações humanas de conhecimento científico Uhum. e a gente abraça isso como se fosse a pura verdade. É Como eu falei, verdade. imagina, aqueles pesquisadores lá estão falando, dinossauro gigante lá, grande, tinha pena e tal. Eu podia dizer, nossa, mas ele é um homem da ciência? Como eu ousaria questionar um homem desse? Então a gente só pega, abraça o conhecimento e fala, é isso, acabou, né? Porque é conhecimento. Ou eles falaram, olha, isso tem que acontecer no decorrer de milhões de anos, não é possível acontecer rápido. Uhum. Uhum. Então, como eu, pobre eu, vou questionar um cara que tem 7 pós-doc, já publicou 15 vezes na Nature, na Science e tal e tal. E a Uhum. gente acaba Uhum. louvando Exato, a exato. criação em vez do criador. E a gente valoriza muito mais o conhecimento humano, que é limitado e distorcido, Sim, sim, sim. né? Sempre, eu aplico isso a mim, aplico a você, aplico a todos, né? Isso, Claro, claro, né? A gente claro, sempre está melhorando e aprendendo, mas a claro. gente abraça isso como a verdade absoluta e esquece de depender da palavra, que é aquela que vai corrigir a nossa cosmovisão, que vai corrigir as Exatamente. nossas interpretações e nos aproximar cada vez mais de uma sabedoria verdadeira, para que a gente enxergue de verdade essa Uhum. verdade absoluta dentro da ciência ou em qualquer área, né? Exato. Eu acho que é bem interessante, né? A gente está chegando ao final agora, né? De mais esse episódio, né? Mas eu acho bem interessante a gente deixar, reforçar, na verdade, né? Isso que você mesmo acabou de falar, né, Danilo? E eu gostaria de reforçar o que você disse, né? Uhum, Concordando com isso, e gostaria de deixar um incentivo para os nossos ouvintes, né? Com relação ao seguinte. E a ciência, né, quando eu digo ciência no sentido mais institucional, né, uhum. de cientistas, instituições de pesquisa, academia como um todo, Técnico, né? exato. Essa instituição, né, a ciência como instituição, ela acabou alcançando um grau de autoridade na sociedade, que ela se tornou quase uma religião. Ela não pode ser questionada, né? Há coisas que você não. Não, mas a ciência está correta. Não, mas a Bíblia não concorda, não corrobora com isso. Não, então a Bíblia tem alguma coisa ali que está errada. É, é, algo- Falam já é, isso. A Bíblia está exato. sempre errada,
É. Não importa a situação, até que se prove o contrário, né? Exato, né? Então, não, então a minha interpretação bíblica precisa de uma revisão, a Bíblia não é um livro de ciência, daí você começa a ouvir uma série de coisas. E eu gostaria de deixar esse desafio, né? Para aqueles que pesquisam, que estão no campo, né? Considerem a palavra nas suas pesquisas e considerem essa palavra usando o próprio princípio científico, o próprio espírito científico, que é o de questionar. Né? Peraí, mas será que é isso mesmo? Né? Mas será que se a gente mudar variáveis, a gente consegue verificar, né? Chegar a conclusões diferentes? Será que se eu levar em consideração aquilo que está no registro bíblico e criar um experimento, será que eu vou chegar a uma conclusão diferente? Sabe? E entra nesse processo e busca isso, né? Eu tenho até uma palavra, um versículo que eu queria compartilhar aqui, que foi um versículo que sempre me desafiou, me animou muito, sabe? Uhum. Que é Provérbios 25:2. Provérbios 25:2, que diz assim, olha, a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Ou seja, a gente tem toda uma criação aí, né, de Deus, com coisas que são ainda mistério, que ainda não conseguimos compreender, mas que Deus está lá, vem, ele gosta de ser descoberto. E cabe a nós, né, entrar nessa empreitada e buscar não se conformar com esse mundo, não se conformar com aquilo que está sendo colocado, mas ser cientista. Não, eu quero ir lá e ver se é isso mesmo, eu quero criar um experimento. Mas será que a Bíblia está certa? Não, então eu vou levar a cabo o que está aqui, vou criar experimentos para isso e eu vou colocar isso em prática, né? Sim. E eu tenho certeza, assim, pelo número de testemunhos que eu ouço, de artigos que eu já tive acesso e de cientistas criacionistas que foram lá e falaram, olha, mas está aqui a evidência, comprovando, corroborando com a palavra de Deus, né? Então, eu queria deixar né, na verdade, reforçar o desafio que você já lançou, né? Busquem, gente, busquem a aplicação da palavra em seus campos de pesquisa, incluam as orações, a intercessão, a busca da revelação de Deus no seu processo até de escolha do método, do objeto de pesquisa, do como pesquisar, de quais variáveis você deve considerar. Inclua Deus em todo o processo, né? Para que a glória seja dele, inclusive. Sim. E eu tenho certeza que a gente vai descobrir muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Ele é um Deus, ele quer que a gente conheça e ele quer ser conhecido. Você falou, a glória é dele, ele é o Criador, ele que fez tudo. Através dessas descobertas, a gente vai vendo cada vez mais, falando, nossa, caramba, ele já tinha falado isso. É verdade. Era exatamente assim. É então, verdade. a glória sempre retorna para ele. Exato. Então, e a gente cresce entendendo cada vez mais do caráter dele. Exatamente. E quem ele é. No fim das contas, eu acho que esse é o maior conhecimento que a gente pode ter, né? É o conhecimento de Deus. A ciência acaba dentro dessa perspectiva, a ciência acaba se transformando em uma adoração a Deus. É um culto, acaba sendo um culto, porque você não é um trabalho dissociado mais, né, do seu tempo com ele, é um tempo de descoberta nele, com ele, para ele. Exato. Né? Daí tudo isso vira adoração, né? Eu acho que assim, né, você termina uma pesquisa dessa com os joelhos no chão, né, adorando, chorando, dando graças a Deus, com o coração maravilhado e cheio de vida, porque é ele, né? Sim. É maravilhoso muito isso. Bom. Danilo, que conversa legal, cara, que conversa legal, viu? Espero que a gente prazer. Continue. Só lembrando, né, a todos que nos ouvem também, esse episódio de hoje, ele faz parte de uma série muito especial que nós estamos fazendo sobre o dilúvio, né? No episódio anterior, nós falamos sobre alguns relatos, alguns estudos antropológicos que mostram relatos de dilúvio, né, e registros que nós encontramos em várias culturas do mundo, e a gente pode dizer com toda certeza em culturas espalhadas por todo o planeta. Né? Então a gente vai dar sequência ainda com mais um episódio surpresa que estamos preparando para vocês, e a ideia é de continuarmos a discutir esse tema
tão interessante que é o dilúvio de Gênesis e tudo aquilo que está, né, relacionado com esse tema, né, Danilo? E tá conectado também o episódio de hoje com até outras coisas que a gente já vem falando nos episódios anteriores, né? Sobre a questão de se fundamentar na palavra, de como interpretar a palavra corretamente, né? A visão de como interpretamos a palavra muda muito, né? Porque ele fala, a gente considera a palavra como ela é, como ela diz ser, ou nós dizemos que ela é outra coisa, por isso que nós concordamos com ela ou não, dependendo do que ela está falando. Então, tudo isso é muito importante. Então, ouçam, se vocês não ouviram ainda, ouçam os outros episódios anteriores. Tem bastante conteúdo muito legal. E não só nós falando, tem convidado também. E muita coisa legal para estar somando, né? Para você que seja curioso da área, ou que você está na universidade, é pesquisador, é professor, tem bastante coisa legal que vai estar agregando tanto para sua vida espiritual quanto para sua vida profissional também. Beleza. Então é isso aí, turma. Não esqueça de visitar a página do Numar no Instagram, a página da SCB. Não esqueça de compartilhar esse podcast com seus colegas, com seus amigos. Espalhe essa notícia nas suas redes sociais. Não esqueça também de entrar em contato. Você pode entrar na página do SCB Numar, pode entrar em contato, pode enviar perguntas, questões também. E é isso aí. Estamos juntos. Um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Valeu, Christian. Um grande abraço. Alô, Danilo. Até mais. Tchau, tchau. Esse podcast tem apoio do estúdio Feel the Basic. Quer gravar uma música autoral, cover ou precisa de edição de áudio? Liga pra gente 4498-812-5130 ou contate pelo Instagram Feel the Basic.